Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer recebê-lo, meu amigo, minha amiga, aqui neste site de sucesso que é o LAC Concurso. Este site que, como a gente sempre diz aqui nas nossas aulas, está preparando campeões e campeãs por todo o território brasileiro. E você, prezado concurseiro, com certeza será um dos nossos campeões aí esparramados por esse imenso território do Brasil. Galera, sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico. E na aula de hoje nós vamos falar sobre razão. Razão entre números, ok? Razão entre dois números. Diga-se de passagem, um assunto muito pertinente nos concursos públicos, um assunto muito cobrado, que para que você se dê bem nele, basta você prestar atenção em algumas dicas que nós iremos dar nessa aula. Então eu convido você, vem comigo para esse assunto que com certeza vai te dar aí, vai estar presente em algum concurso que você vai fazer. E as dicas que nós vamos dar nessa aula vai te ajudar a arrebentar a boca do balão. Galera, nosso assunto é razão. O que quer dizer essa palavra, professor? A grande dúvida do momento. O que é razão? Razão, gente, é o que nós vamos estudar nessa aula. Nós vamos falar sobre razão, conceituar a razão. Nós vamos ver as principais razões, que é velocidade, densidade, escala. E vamos resolver alguns problemas envolvendo razão entre dois números. Mas então vamos lá para a pergunta que não quer se calar. O que é uma razão, professor? Galera, eu tenho dois números. Eu vou representar aqui de forma literal. Vou representar através de letras. Então eu vou dizer que um número é A e o outro é B. Então a gente diz razão de A para B é o quociente obtido por essa divisão de A por B. Pessoal, quando nós falamos quociente, nós queremos dizer resultado de uma divisão. Então, em simples palavras, razão é uma divisão. Agora eu quero chamar a sua atenção o seguinte, gente. Eu não tenho como dividir um número sozinho. Para que eu possa fazer uma divisão, eu tenho que relacionar esse número com o outro. Ou seja, eu preciso obrigatoriamente conhecer dois valores. A razão ela é estabelecida entre dois valores, ok? Então, isso que é a razão. Uma coisa dividida por outra coisa. Por isso a termologia quociente. Razão é o quociente entre dois números, ok? Então nós dizemos assim, de forma mais técnica, que razão entre dois números nada mais é do que o quociente da divisão entre esses números. Eu estou representando por A e por B e estou caracterizando que B tem que ser diferente de zero. Aí você pergunta, professor, por que B tem que ser diferente de zero? Porque se eu tenho A dividido por B, o B está no denominador, nós sabemos que no denominador não pode ser zero, porque não existe divisão por zero, ok? Por isso que nós sempre representamos que B tem que ser diferente de zero. Como que nós vamos representar isso? Da seguinte forma, está aqui, ó. A sobre B. Isso é uma razão. A é um número, B é outro número. Somente o B não pode ser zero. Então, A sobre B é uma razão. Bom, professor, eu conheço isso por fração. Não está errado. Fração também é uma divisão, ok? Esse cara de cima, o valor que está aqui em cima, na fração é chamado de numerador. O termo de baixo é chamado de denominador. Isso mesmo. Para nós, eles vão ter uma nomenclatura diferente. Agora nós vamos chamar o termo de cima de antecedente e nós vamos chamar o termo de baixo de consequente. Então, o cara que está em cima, antecedente, o carinha que está embaixo, consequente. Tranquilo? É importante nós associarmos essa termologia, porque pode haver testes, tem algumas bancas que utilizam essa nomenclatura de antecedente, consequente. Tipo assim, o antecedente está para o consequente, quer dizer, um número está sobre o outro. Então, quando ele diz antecedente, o exercício, o teste, está fazendo referência ao termo que está na parte de cima. Quando diz consequente, está fazendo referência ao termo que está embaixo. Tranquilo? Bom, vamos ver alguns exemplos.
Primeiro tipo de razão que nós vamos estudar é a velocidade. Velocidade é uma razão muito comum que está presente no nosso dia a dia e principalmente em alguns concursos, ok? Tem algumas bancas que vira e mexe e exploram essa questão da velocidade. Galera, velocidade é uma razão entre quem, galera? Entre distância e tempo. Velocidade é a razão entre a distância percorrida e o tempo necessário para percorrer essa distância. A gente aprende isso desde do primeiro momento que a gente começa a estudar física, movimento uniforme. Lá está bem claro na física esse conceito de velocidade. E nada mais é do que uma operação matemática, ou seja, uma razão, ok? Bom, então para determinar a velocidade de um determinado corpo, de um determinado móvel, eu tenho que conhecer duas coisas. Eu tenho que conhecer a distância e eu tenho que conhecer o tempo. Sem saber esses dois valores, não tem como nós determinarmos a velocidade. Então vamos ver um exemplo aqui. Se a distância entre as cidades A e B é de aproximadamente 357 quilômetros, e um determinado veículo leva 4 horas para percorrer esta distância, podemos afirmar que a sua velocidade foi o quociente da divisão entre o espaço e o tempo? Justamente, podemos fazer essa afirmação. Então, como que fica a velocidade deste corpo, né, deste móvel, que percorreu essa distância A e B, deste veículo, né, em 4 horas, uma distância de 357 quilômetros. Galera, aqui, o exercício de uma certa forma já deixou claro que a velocidade é o quociente da divisão entre o espaço e o tempo, mas nem sempre isso vai ficar claro. Por isso é importante que você, prezado concurseiro, saiba disso. Velocidade é distância dividido por tempo. Então, para achar a velocidade, basta eu pegar a distância e dividir pelo tempo. Está aqui, ó, 357, que é a distância, dividido por 4, que é o tempo. E aí, fazendo essa divisão, vai dar 89,25. Então, qual seria a velocidade média deste veículo? 89,25 km por hora. Tranquilo? Pronto, está respondida a questão. Então, uma dicasinha aí, fique esperto, velocidade é distância dividido por tempo, tranquilo? Um outro item, muito cobrado também, quando se trata de concurso público e principalmente quando se trata do assunto razão, é a palavra densidade. O que é a densidade, professor? Veja bem, gente, densidade também é uma razão. Mas razão entre quem? Entre massa e volume de um determinado corpo. Então, o corpo tem uma massa, o corpo tem um volume. O quociente da divisão do valor da massa desse corpo pelo volume dele é chamado de densidade. Ok? Essa palavra, essa questão é uma questão muito simples de ser resolvido. Só que muitos concurseiros caem por terra, não conseguem resolver. Por quê? Porque não sabe o conceito de densidade. Observe que é uma simples divisão. Dividir a massa pelo volume. Para isso, você precisa conhecer a massa e precisa conhecer o volume. Ah, eu conheço os dois, mas não sabe que é uma divisão, então não vai conseguir resolver o exercício. Então fica a dica, densidade quer dizer massa de um corpo dividido pelo volume do corpo, tranquilo? Então vem comigo. Olha só esse exemplo. Uma caixa de algodão cuja massa é de 200 gramas ocupa o volume de 2.000 centímetros cúbicos. Observem que eu tenho a massa deste corpo, que no caso aqui é a caixa de algodão, e eu tenho o volume que ela ocupa, que é 2.000 centímetros cúbicos. Bom, de acordo com o conceito de densidade, gente, que é a massa dividido por volume, então vamos lá. Massa 200 gramas, está aqui, volume
2.000 centímetros cúbicos. Aí é só efetuar essa divisão. Podemos simplificar o zero aqui, né? Simplificando o zero, fazendo a divisão, vai dar 0,1. Ou seja, qual é a densidade desta caixa de algodão, galera? 0,1 grama por centímetros cúbicos, ok? Pronto, está resolvido. Professor, mas isso é muito simples. É simples. Razão é um dos itens mais simples que tem. E por que muitos concurseiros se esbarram nesse assunto? Porque não sabem, não compreendem o conceito de alguns quesitos que estão presentes na razão, tipo velocidade, tipo densidade, tipo escala, que é o que nós vamos falar na sequência. Então, se você não conhece essas definições, você vai ter dificuldade em resolver os exercícios, certo? Por isso, a nossa dica aí, densidade, massa dividido por volume, tranquilo? Bom, eu quero só chamar a atenção aqui para a unidade, tá? Massa em gramas, volume em centímetros cúbicos, ok? Tranquilo? Escala. Outro assunto pertinente à razão. O que é escala, galera? Escala também é uma razão. Razão entre quem, galera? Razão entre o tamanho de um desenho e o seu tamanho real. Essa relação, esse quociente é chamado de escala, tá? Então, sempre que nós falarmos em escala, nós estamos falando de uma razão, ou seja, uma divisão. Quando você ouvir a palavra razão, você já tem que lembrar, é uma divisão. Determine a razão, então eu tenho que dividir. Determinar a razão é efetuar uma divisão. Então, eu tenho que encontrar um valor, um quociente, um resultado, ok? Quero chamar a atenção de vocês também, prezado concurseiro, que nem sempre você vai ter que dividir. Por quê? Como que eu sei, professor, se eu tenho ou não tenho que dividir? Você vai ter que ficar de olho nas alternativas. Se as alternativas estão expressas na forma de fração, é porque você não vai dividir. O máximo que você pode fazer é uma simplificação, ok? Então fiquem ligados. As alternativas nos dizem muito como que deve ser o nosso comportamento na resolução daquele exercício. Tá? Então olhe para as alternativas. As respostas estão expressas por números decimais, ou elas estão números inteiros, ou elas estão na forma fracionária. Dependendo de como estiver, é o procedimento que você vai ter que adotar para resolver esse exercício. Tranquilo? Então vem comigo. Bom, já sabemos que escala é a razão do tamanho do desenho pelo tamanho real. Vamos ver aqui um mapa da região do Brasil. Então eu tenho aqui um mapa representando a região nordeste do nosso país aqui, com todos os seus estados e algumas cidades aqui. O mapa, olha só, o mapa da região nordeste, cuja razão é 1 para 30 milhões. Esse 1 para 30 milhões, galera, é a escala que foi feito este desenho. Então a palavra escala indica uma razão que foi adotada para construção de um determinado desenho. Então eu tenho aqui 1 para 30 milhões. Aí você pergunta para mim assim, professor, o que quer dizer 1 para 30 milhões? Vou lhe explicar, olha só. Isso significa que uma unidade de medida no mapa corresponde a 30 milhões de vezes maior no tamanho real. Então, quando você diz que uma escala é 1 para 30, quer dizer que uma medida, por exemplo, 1 centímetro no desenho, equivale a 30 centímetros no tamanho real. Se você diz que a escala é de 1 para 30 mil, quer dizer que 1 centímetro no desenho equivale a 30 mil centímetros no tamanho real. E se você disser que a escala é de 1 para 30 milhões, quer dizer que 1 centímetro no desenho equivale a 30 milhões de centímetros no tamanho real. Captaram aí? Belezinha?
Bom, então vamos ver o que nós temos aqui. Exemplo, supondo que no mapa medimos a distância em linha reta entre Salvador e Teresina e encontramos 3,5 centímetros. Olha só o que esse exemplo está nos dando. Salvador está aqui, Teresina está aqui. Você pegou uma régua e mediu essa distância. Deu 3,5 centímetros. Bom, se você sabe que o desenho está na escala de 1 para 30 milhões, como que você pode determinar essa distância no tamanho real? É isso que o exercício quer saber. Então, nós vamos proceder da seguinte forma. Como a escala é 1 para 30 milhões, a cada 1 centímetro equivale 30 milhões de vezes. Como eu tenho 3,5 centímetros, então o que nós vamos ter que fazer? Pegar o 3,5 e multiplicar ele por 30 milhões. E aí 3,5 vezes 30 milhões, está aqui, ó, 3,5 vezes 30 milhões, vai dar 105 milhões de centímetros, ou 1.050 quilômetros. Professor, como assim 1.050 quilômetros? Vou lhe explicar. Olha só. A gente já viu que nós encontramos 105 milhões de centímetros. Ok? Esse resultado é o resultado do produto de 3,5 centímetros vezes 30 milhões. Galera, aqui nós temos um problema, porque a resposta foi dada em centímetros. E quando a gente fala em distância entre duas cidades, não é muito comum, não que seja errado, mas não é comum nós atribuirmos essa distância na unidade de centímetro. Ah, uma cidade A está distante de uma cidade B tantos centímetros. Não é comum essa linguagem. Muito embora, se nós a utilizamos, não está errado. Mas não é comum. Dessa forma, não vai ser comum também, nas alternativas de resposta do concurso, aparecer em centímetro. A unidade de distância mais usada é quilômetro, principalmente grandes distâncias, tá? É quilômetro. Dessa forma, nós temos a necessidade de fazer as transformações. Então, eu vou dar uma dica aqui de transformação. Nós temos algo chamado de unidades de medidas de comprimento. Quais são as unidades de medida de comprimento? É o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Isso que eu representei aqui são chamados de unidades de medidas de comprimento. Nós podemos passar qualquer valor de uma unidade para outra, sem a necessidade de fazermos alguma conta, tipo multiplicar ou dividir. Não há necessidade. Basta nós trabalharmos com a vírgula. Ou eu acrescento a vírgula, ou a vírgula anda para a direita ou anda para a esquerda, ok? Simplesmente isso. Então veja bem, qual que é a dica? Nós temos 105 milhões de centímetros. E eu quero dar essa resposta em quilômetros. Aí você tem que saber essa ordem, ok? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Eu quero converter de centímetro para quilômetro. Então eu olho o seguinte, aonde está centímetro? Está aqui, ó. Centímetro. Pergunto para você, concurseiro. Quilômetro está à direita ou à esquerda de centímetro? Quilômetro está à esquerda. Beleza. Olhando de frente, está à esquerda. Quantas casas está à esquerda? Conta comigo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, ok? Dessa forma, para transformar de centímetro para quilômetro, eu tenho que andar 5 casas para a esquerda. Aí é só vir aqui no número, tá? 105 milhões. 105 milhões. Pergunto para vocês, tem vírgula aqui? Não, não tem vírgula. Se tivesse vírgula, eu contaria a partir da vírgula. Como não tem vírgula, eu conto do final. Vou contar quantas casas? 5. Para que lado? Para a esquerda. Então, ó, 1, 2, 3,
4, 5. Quem sobrou aqui? 1.050. Então, convertendo 105 milhões para centímetro, isso equivale a 1.050 quilômetros. Pronto, está transformado. Ok? Tranquilo? Bom, gente, para você aprofundar mais o estudo a respeito de conversão de unidades, nós temos uma aulinha sobre conversão, unidades de medidas, e lá tem todas as unidades de medidas, de comprimento, de tempo, de superfície, de volume, e lá nós ensinamos como fazer essa transformação. Então a recomendação é assistir essa aulinha, ok? Isso aqui foi só uma palhinha para a gente compreender aquela resposta. Tranquilo? Bom, então vamos lá. Já vimos então que 105 milhões equivale a 1.050 quilômetros. Obviamente nós estamos falando de valores aproximados. Ok, galera? Bom, vamos ver alguns exercícios envolvendo razão. Mas antes de nós iniciarmos os exercícios, eu quero deixar claro que para que você se dê bem, num concurso público, numa questão envolvendo conhecimento de razão, galera, você só tem que saber uma coisa, que razão é uma divisão. Se o exercício pede a razão, então ele quer que você encontre dois valores e divida esses valores um pelo outro. Esse resultado é a razão, ok? A maior dificuldade que nós temos não é em determinar a razão, mas é em encontrar quem é o valor que vai ficar em cima e quem é o valor que vai ficar embaixo. Conhecendo esses dois valores, aí é só efetuar a divisão ou a simplificação, ok? Então temos que tomar muito cuidado e estar bem atento na hora da leitura do exercício. Vamos lá então. Olha só, primeiro exemplo, VUNESP. Eu tenho aqui, esse aqui foi adaptado, em um concurso, participaram 3.000 pessoas e foram aprovados 1.800. A razão do número de candidatos reprovados para o total de candidatos participantes do concurso é... Aí eu tenho aqui as alternativas de resposta. Galera, a recomendação é o seguinte, até para ver se você já está pronto para resolver, dá uma pausa, tenta fazer esse exercício, na sequência você acompanha a solução que nós vamos dar. Tranquilo? Então vamos lá. Galera, eu tenho aqui 3.000 pessoas participando desse concurso e o exercício falou que foram aprovados 1.800. Aí ele quer saber o quê? A razão do número de candidatos reprovados para o total de candidatos participantes do concurso. Tranquilo? Bom, agora que eu sei o que o exercício quer, vamos resolvê-lo. Então eu vou anotar aqui algumas informações que o exercício nos deu. Nós temos total de candidatos. Eu tenho 3.000 candidatos, ok? Candidatos desses 3.000, quantos foram aprovados? Foram aprovados 1.800, ok? Isso aqui foi uma informação que o exercício nos deu. O que o exercício quer saber? Eu tenho que fazer essa pergunta. Galera, se você não sabe o que o exercício está perguntando, você não vai dar a resposta correta. Então ele quer saber a razão entre os reprovados e o total de candidatos. É isso que o exercício quer saber. A razão entre a quantidade de alunos que reprovaram pelo total de candidatos. Bom, mas ele não me deu diretamente a quantidade de alunos que foram reprovados, mas indiretamente ele deu essa informação. Se ele disse que foram 3.000 candidatos e 1.800 passaram, quantos não passaram? A diferença. Então, 3.000 menos 1.800, 1.200. Então, o total de reprovados está aqui, ó, 1.200. Portanto, como que fica a minha razão? A minha razão vai ser igual a 1.200 dividido por 3.000.
Observe que eu não vou fazer essa divisão. Por que eu não vou fazer essa divisão? Porque as alternativas de respostas estão todas na forma de fração. Então, simplesmente eu vou simplificar. Ó. Vou cortar 2 zeros, ficou 12 sobre 30. Então, eu tenho uma razão. Agora, simplificando esse valor, o que é simplificar? É dividir o cara de cima de baixo pelo mesmo valor. Então, eu vou dividir 12 por 3 e vou dividir 30 por 3, tá? Então, eu vou ter 12 dividido por 3 dá 4. 30 dividido por 3 dá 10. Então, eu tenho 4 sobre 10. Ainda dá para simplificar isso aí, professor? Dá. Eu posso dividir por 2 em cima, dividir por 2 embaixo. Conclusão, 4 dividido por 2, 2. 10 dividido por 2, 5. Está aqui, ó, 2 sobre 5. Voltando aqui nas alternativas, resposta letra A, 2 sobre 5. Tranquilo, galera? Viram que é difícil esse exercício? Não. Mas você tem que entender o contexto da pergunta. Ele quer saber a razão, então é uma coisa dividida pela outra. Entre quem? Entre quem? O total de reprovados pelo total de inscritos que participaram do concurso. Então eu tenho que saber quantos que reprovaram. Se entrou 3.000 e passou 1.800, é porque 1.200 reprovou. Então a razão vai ser 1.200 dividido por 3.000. Simplifica, até não dá para simplificar mais. Chegamos à conclusão que a resposta é 2/5. Pronto, está resolvido o teste aí. Tranquilinho? Não acertou, galera? Não fique desesperado. Vem exercício mais aí para a gente estar testando. O importante aqui, o que eu gostaria que você fizesse é que você tentasse fazer. Tenta fazer. Não fica esperando a nossa resposta. Por quê? Porque eu não quero induzir você a um raciocínio. Eu quero corrigir o seu raciocínio se ele estiver errado. Mas é importante que você desenvolva seu raciocínio. Por isso, tente sempre antes da nossa resolução. Ok? Vamos para mais um teste aí. Olha só. Para assistente administrativo 2012. Nós temos aqui a seguinte situação. Segundo uma reportagem, a razão entre o número total de alunos matriculados em um curso e o número de alunos não concluintes desse curso, nessa ordem, é de 9 para 7. A reportagem ainda indica que são 140 os alunos concluintes desse curso. Com base na reportagem, pode-se afirmar corretamente que o número total de alunos matriculados nesse curso é... Beleza, vamos lá. Ele quer saber o total de alunos matriculados. Beleza? Aí nós temos as alternativas de respostas aqui. Então, mais uma vez, eu peço para você, dê uma pausa, tenta resolver, na sequência acompanhe a solução que nós vamos dar para esse teste aqui. Ok? Bom, gente, eu vou anotar aqui algumas informações importantes. Ele falou que a razão, portanto, é uma divisão, tá? Razão, divisão, entre uma coisa e outra coisa. Então, a razão entre o número total de alunos matriculados e o número de alunos não concluintes, ok? Nessa ordem é de 9 para 7. Então, veja bem, gente, se eu disser que o total de alunos matriculados, vou dizer que é X. Total de alunos matriculados é X. Eu não sei quanto que isso representa. Ele falou que a reportagem diz que são 140 os alunos concluintes do curso. Os alunos concluintes são 140. Bom, mas aqui, galera, é o seguinte. A razão que ele nos deu é de total de alunos e o número de alunos não concluintes. Não existe uma relação entre concluintes, existe uma razão entre não concluintes. Ou seja, o total de alunos matriculados e o total de alunos não concluintes. Bom, gente,
é simples de nós determinarmos esse valor. Se eu disser que é X a quantidade de alunos matriculados, e eu sei que 140 concluíram, terminaram esse curso, quantos não concluíram? Não concluíram. Como que eu posso representar isso? Eu posso representar como sendo X menos 140. Simples assim. Veja bem, eu vou dar um exemplo numérico para você compreender esse contexto. Vamos supor que eu tenha 20 pessoas. 20 não, vamos falar de 10. Vamos pegar um valor menor. Eu tenho 10 pessoas. De 10 pessoas que vieram fazer uma entrevista, 4 passaram. 10 pessoas vieram, 4 passaram. Aí eu pergunto, quantas não passaram? Quantas não passaram? É só pegar 10 menos 4, 6. Então não passaram 6. Tranquilo? Então eu pego o total que veio e subtraio daqueles que foram aprovados. A diferença vai ser os não aprovados. Se eu tivesse nessa entrevista, 20 pessoas vieram para a entrevista. Das 20 pessoas, 15 passaram. Quantas não passaram? É só pegar 20 menos 15 dá 5. Então 5 não passaram. Tranquilo? Então se eu tenho X pessoas, e eu digo que 140 terminaram o curso, quantas não terminaram? É só pegar X, que é o total, menos 140, que é o total que terminou o curso. Consequentemente, essa diferença vai ser os que não terminaram o curso. Captaram aí? Então vamos lá. Ó, eu disse que o total matriculados é X e que os não concluintes, ou seja, que não terminaram, X menos 140. E o exercício falou que a razão entre eles é 9 sobre 7. Então vamos lá. Olha aqui. A razão entre os alunos matriculados, e os não concluintes é de 9 sobre 7. É isso que o exercício está falando. Bom, qual é o total de alunos matriculados? X, está aqui, ó, X. Sobre não concluintes, X menos 140. Isso é igual a 9 sobre 7. Galera, eu tenho aqui uma igualdade de duas razões. Como que eu faço para resolver isso? Duas razões são iguais, então eu multiplico o cruzado aqui, ó. Eu vou ter 9 que multiplica X menos 140 igual a 7 vezes X. Ó, o 9 multiplica tudo isso e o 7 multiplica o X. Agora eu faço a distributiva aqui, ó, 9 vezes X, 9x. 9 vezes 140 vai dar 0, 9 vezes 4, 36, vai 1, vezes 1, 12, 1.260. Isso é igual a 7x. Agora, o que eu faço? O 7 eu trago para cá, o 1.260 eu passo para lá. Então vai ficar 9 menos 7 igual a 1.260. Quanto que dá 9 menos 7, galera? Dá 2. Então nós vamos ter aqui o seguinte, ó. 2x igual a 1.260. Passo 2 dividindo, x igual a 1.260 dividido por 2, x igual a 630. Pronto, está aqui, ó. Qual o total de alunos que foram matriculados nesse curso? 630 alunos. A pergunta era essa, né? Ele queria saber qual o total de alunos matriculados. Então a resposta vai ser letra E, 630. Beleza? Tranquilinho? Observem que a gente precisa pensar um pouco, tá? Esses exercícios e o concurso, quando se trata de razão, não tem cálculo muito complexo, mas vai exigir de você uma interpretação, às vezes, ferrenha do exercício. Uma interpretação que, às vezes, vai cair o cabelo para você conseguir fazê-la. Tem testes que realmente têm um alto grau de complexidade, mas não na sua resolução prática, não no cálculo matemático, mas na interpretação. Por isso que a gente usa um pouquinho até de raciocínio lógico para resolver isso aqui, ok? Vamos ver mais um exemplo.
assistente administrativo 2012, também da VUNESP. Olha só, em uma padaria, a razão, divisão, entre o número de pessoas que tomam café puro e o número de pessoas que tomam café com leite, de manhã é 2/3. Se durante uma semana 180 pessoas tomarem café de manhã nessa padaria, e supondo que essa razão permaneça a mesma, pode-se concluir que o número de pessoas que tomarão café puro será... Aqui as alternativas de respostas, A, B, C, D, E. Ok? Bom, antes de eu dar as dicas, eu peço para você dê a pausa, tente fazer o teste e na sequência acompanha a solução que nós vamos dar. Bom, galera, vamos lá. O que nós temos aqui? Ele está dizendo que em uma padaria as pessoas vão lá e tomam um café da manhã. Esse café da manhã ele é servido de duas formas. Ele pode ser servido puro, café puro, e pode ser servido café com leite. Então nós temos duas opções somente, esquece as outras. Só temos duas opções. Ou se toma café puro, ou se toma café com leite. Tranquilo? O exercício falou que a razão entre os que tomam o café puro e os que tomam café com leite é de 2/3. Beleza? E aí ele criou a seguinte situação. Se numa determinada semana passarem por essa padaria 180 pessoas, tá? Supondo que essa razão permaneça a mesma, qual será a quantidade de pessoas que vai tomar café puro? Bom, vamos lá para a resolução desse exercício. Eu vou anotar aqui as informações que nós temos. Eu tenho pessoas que tomam café puro e eu tenho pessoas que tomam café com leite. Ok? Eu vou dizer que a quantidade de pessoas que tomam café puro é X. Galera, olha só o raciocínio que eu vou ter. Parecido com o exemplo anterior. Quando eu disse que se eu tenho 10 pessoas na entrevista e 4 passaram, quantas não passaram? É 10, que é o total, menos 4, para encontrar a quantidade dos que não passaram. 10 menos 4, 6. Veja bem, quantas pessoas passaram nessa padaria? 180 pessoas. Veja bem, se 180 pessoas passaram e X tomam café puro, quantas tomam café com leite? Não vai ser a diferença, galera, de 180, que é o total, menos X, que é a quantidade que toma o café puro? Se eu subtrair 180 menos X, o que sobrar, toma café com leite. Por quê? Porque só tem duas opções. Ou toma puro ou toma com leite. Se X toma puro, quantos tomam com leite? 180 menos X. Aí você pergunta para mim, professor, eu não poderia colocar Y? Até poderia. Você poderia dizer assim, ó, que X mais Y é igual a 180. Poderia fazer isso. Aí você vai chegar à conclusão que Y é igual a 180 menos X, passando o X para o outro lado. Então, se eu posso fazer isso, eu já vou aplicar direto aqui. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está se preparando, que está estudando para o concurso da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul 2018. Nós aqui da Lá Concursos, nós preparamos um curso super competitivo, super atualizado, ponto a ponto do edital, por apenas 10 parcelas de R$30. Papo reto com vocês. Se você assistir às nossas videoaulas, cumprir as nossas orientações pedagógicas, pode ter certeza absoluta que você vai ficar muito competitivo no dia da prova. Pode ter certeza disso, tá? Meus amigos, minhas amigas, nós aqui da Lá Concursos, nós nos diferenciamos, sabe por quê? Porque é a única escola online no Brasil que tem realmente um projeto pedagógico. Nós temos aqui o projeto pedagógico do
personal coach. Personal significa pessoal, coach significa treinador, meta de estudos diários. Se você conseguir cumprir as suas metas de estudos, pode ter certeza, mas certeza absoluta, que lá no dia da prova você vai estar muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Apenas 10 parcelas aí de R$30 este curso completaço, atualizado, ponto a ponto, PM Mato Grosso do Sul 2018. Forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique like.